Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade, né, naquele material que nós estávamos falando sobre a República no Brasil, tá? Então, nós falamos sobre a Primeira República, também chamada de República Velha, tá? E agora nós vamos começar a Era Vargas. Então, a Era Vargas, né, ela é dividida em três momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, e é um dos assuntos que mais cai em vestibular, tá? Então, é um assunto importantíssimo, tá? Cai não só em vestibular, como em concurso público, né? Vargas é um dos personagens históricos, né? Bem complexos, e talvez vocês consigam aí nessa aula bem resumidona que eu vou dar sobre essa complexidade do Vargas. Tá me atrapalhando um pouco aqui por causa do meu óculos. Deixa eu ver se agora fica. Não, toda vez que eu levanto o rosto. Bom, acho que agora vai. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da Era Vargas. Então, a Era Vargas começa no governo provisório. E por que que começa no governo provisório? É, o governo anterior, tá, do Vargas, foi o Washington Luiz. O Washington Luiz, né, ele quebra a política do café com leite, ainda lá na República Velha, tá? Ele rompe com a política do café com leite ao indicar Júlio Prestes, que era um paulista e não um mineiro, tá? E aí Minas se alia à Aliança Liberal, tá? Que era junto com Rio Grande do Sul e Paraíba, tá? Lembrando que quando nós falamos de República Velha, né, existiam lá naquela república três poderes indiretos, né? O poder econômico, que era de São Paulo, o poder eleitoral, que era de Minas Gerais, e o poder militar, que era do Rio Grande do Sul, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, tá? O vídeo de ontem, que eu também falei umas coisinhas erradas, né? Que eu até mandei um recadinho para vocês. Enfim. E aí, no embate, né, Minas agora se junta com o Rio Grande do Sul, que já tinha aliado a Paraíba, tá? E eles vão para as eleições de 1929. Então, nas eleições de 1929, a gente vai ter Júlio Prestes representando São Paulo sozinho, né, que era o grande poder econômico, e Getúlio Vargas, tá? Que representa ali Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Então, nós temos o poder militar e o poder eleitoral. E aí, o que que aconteceu? Durante todo o percurso ali da República Velha, principalmente da República Oligárquica, né, o momento em que os cafeicultores passaram a ser presidente do Brasil, São Paulo virou jogo. São Paulo conseguiu, tá, ganhar as eleições sozinho, sem o apoio de Minas Gerais, tá? No meio tempo, a gente tem o assassinato do João Pessoa, né, que era o vice do Getúlio Vargas, e ele morreu porque ele estava devendo para um agiota, por questões que não tinham nada a ver ali com política diretamente, tá? Mas Getúlio Vargas cria toda uma situação em que as pessoas vão acreditar, né, que São Paulo foi quem mandou matar João Pessoa. E aí estoura a Revolução de 30, de 1930, que é uma revolução militar, tá? E a partir dessa revolução militar, tá? Os militares, lembrando que Getúlio Vargas é gaúcho e o grande poder do Rio Grande do Sul era o poder militar, tá bom? Então, apoiado pelos militares, fazem uma revolução que vai estourar a princípio no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, depois o Nordeste todo vai se unir, tá? E os militares vão tirar Washington Luiz da presidência, porque apesar de ter tido eleição, ele ainda estava na presidência, ainda não tinha, né, virado, né, o jogo, não tinha virado ainda a presidência. Os militares tiram o Washington Luiz do poder e colocam na presidência Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele entra dessa forma na presidência, e por isso que é um governo provisório, porque um governo, ele inicia um governo que não era legalizado pela Constituição de 1891. Então, a primeira coisa que ele vai fazer extinguir essa Constituição, tá? Até porque, principalmente, a forma como que era feito as eleições, ela beneficiava São Paulo, e isso nas eleições de 1929 tinha ficado muito bem claro. São Paulo não precisava de mais ninguém para eleger presidente, tá? Então, ele vai, nossa, óculos,
ele vai extinguir, ele vai acabar com a Constituição de 1891. Então, é um momento ali que vai de 1930, então, com a Revolução de 30, até 1934, com o início da Constituição de 1934, né, quando ele vai promulgar essa Constituição, né, o Getúlio Vargas vai promulgar, a gente tem um governo provisório, que é o momento em que ele vai governar sem ter uma grande Constituição aí. Ele vai governar por meio de decretos-leis, tá? Então, ele colocava os decretos, tá? Então, o que ele tem que lidar nesse primeiro governo? Ele tem que lidar com a oposição de São Paulo, principalmente com a oposição dos cafeicultores, que aqui a gente chama de oligarquia, tá? Então, é a primeira coisa que ele vai ter que lidar com isso. Então, para conseguir quebrar o voto, né, dos coronéis, né, que era o voto de Cabresto, né, que era com base nos coronéis, o que ele vai fazer? Ele vai tomar duas medidas. Então, antes de fazer até mesmo a Constituição, ele vai criar um Código Eleitoral em 1932, tá? Ele cria o Código Eleitoral, que ele vai dar o direito de voto para as mulheres, e também o voto se torna secreto, não é um voto aberto, como acontecia lá na República Velha, principalmente na República Oligárquica, tá? Então, e por que ele dá esse voto feminino? Isso como a gente fala, repertório, né? Ele não dá o voto porque ele concordava com a participação das mulheres na política, nem nada disso, tá? Vargas dá para ampliar esse voto. Foi ele que deu o voto para as mulheres, tá? Então, automaticamente, este grupo passa a votar ali, né, em Getúlio Vargas. E por que o voto secreto? Para que as pessoas pudessem votar em quem elas queriam. Então, as esposas pudessem votar para além do que o marido queria. Ou então, para que os mais pobres, né, os que dependiam, não votassem necessariamente em quem o coronel queria, fosse obrigatório este voto. Tá, deixa eu ver se eu... Tá me incomodando essa luz demais da conta. Enfim. Bom, dá para ver meu óculos, pelo menos. Bom, então, no meio disso tudo, lidar com a oposição de São Paulo é o grande problema, tá? E aí é que a gente vai ter o movimento MMDC. Então, o que é o movimento MMDC? É um movimento de oposição a Getúlio Vargas que vai estourar em São Paulo, tá? Esse movimento, ele vai acontecer por quê? Porque vai ter a batalha na Praça da República, né, que é um dia que o interventor de Estado, porque isso é uma coisa que o Vargas vai fazer, tá? O Vargas vai tirar, lembra da política dos governadores, que eu tenho o coronel, o governador e o presidente, e o coronel conseguia voto para o governador, conseguia voto para o presidente, fazia favor, né? Vocês lembram disso? Então, o que o Vargas faz quando ele assume? A primeira coisa que ele vai fazer é romper com essa política dos governadores. Então, ele tira todos os governadores, né, que ficavam no meio da pirâmide, e aí ele tira os governadores e vai colocar interventores de Estado. E esses interventores, óbvio, era a classe, era o grupo social que ajudou Vargas a aderir, né, ao poder, que eram os militares. Então, São Paulo vai começar a argumentar que Vargas está colocando o Brasil dentro de uma ditadura. E aí a gente vai ter um anúncio, né, na Praça da República em São Paulo. Esse interventor de São Paulo ia fazer um anúncio de um secretário, e aí estoura uma manifestação de oposição a esse interventor, querendo que esse interventor saia, né, liderado pelos paulistas, tá? E aí a gente vai ter a repressão do governo. E nessa repressão do governo entre manifestantes, vão morrer 4 estudantes, tá? Paulistas, que eram essa oposição ao Vargas, que eles chamavam Martins, né? Era o nome de um deles, lembra de mim, Martins, tá? Miragaia, Drauzio e Camargo, formando então o movimento MMDC, em homenagem a esses 4 estudantes que foram mortos ali pelo governo varguista, tá? Nessa manifestação. A partir desse movimento de oposição, vai estourar a Revolução Constitucionalista. Então, o que é a Revolução Constitucionalista? Anotem, tá? A Revolução Constitucionalista é São Paulo, o Estado de São Paulo, decretando guerra ao Brasil, tá? Decretando guerra aí a Getúlio Vargas, audacioso eles, né? Em 3 meses, né? Porque São Paulo fica sozinho, acho que Mato Grosso vai mandar algumas tropas para ajudar São Paulo, mas
nada muito... E aí, como que você luta, né, contra o Exército Federal? Não luta. Em 3 meses, Vargas vai conseguir dominar São Paulo, né? São Paulo perde a guerra, só que São Paulo vai ter uma vitória, vai se considerar vitorioso. Por quê? Porque logo que acaba a Revolução Constitucionalista, ele chama uma constituinte, ou seja, quando ele chama uma constituinte, isso significa que ele vai fazer uma nova Constituição, tá? Que é a Constituição de 1934. Então, era isso que eles queriam, tá? Eles queriam uma nova Constituição, era isso que São Paulo queria, e por isso São Paulo, apesar de não ter ganhado de fato a Revolução, São Paulo tem uma vitória moral, tá? Tanto que no dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo, um feriado estadual, em comemoração a essa Revolução, tá bom? Então, vamos falar da Constituição de 1934. Então, essa Constituição é uma Constituição considerada populista, tá? E ela vai trazer algumas características, como, por exemplo, ensino primário obrigatório. Então, a partir de agora, no Brasil, todas as crianças até o 4º ano, né, eles eram obrigados a frequentar a escola. E por quê? O que que você aprende ali do 1º ao 4º ano? Tá? Você aprende a ler, escrever e fazer conta básica. E nessa escola, né, as crianças vão começar a ouvir falar de Vargas, né? Então, quem é Vargas, né? Então, é aí que vai começar essa questão do mito do Vargas, porque os professores vão falar muito bem do Vargas. Nos livros didáticos vinha uma foto bem bonitona do Vargas. Então, esse filho do trabalhador vai para o pai, né, que é analfabeto, né, que só sabia ler ou escrever o nome, e começa a falar tudo que ele estava aprendendo na escola e começava a falar bem do Vargas, tá? Então, é aí que ele começa a ganhar o coração do povo brasileiro, tá? Outra coisa, o Vargas, ele é muito nacionalista, tá? Então, ele vai começar a nacionalizar as empresas brasileiras, tá? Então, principalmente, como a gente chama, indústria de base, tá? As empresas de base, como jazidas, minas de energia, queda d'água, tá? Então, tudo isso começa a ser do Brasil, tá? Não é empresa privada. E o mais importante, Vargas cria a CLT, que nós usamos até hoje, claro, com algumas modificações, mas é ainda a base varguista, tá? Foi Vargas quem criou a CLT. E que é a CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Então, é onde estão os direitos do trabalhador, os direitos trabalhistas no Brasil. Quem trouxe isso foi Vargas, tá? Então, ele vai trazer alguns benefícios aí, como, por exemplo, descanso semanal remunerado, a gente só pode trabalhar 8 horas diárias, limitando isso, é o quê? Era uma coisa que o povo brasileiro lutava já fazia muito tempo, né? E aí, o Vargas deu, tá? Outra sacada dele é que ele vai dar estabilidade para a mulher grávida, né? Então, né, vai dar proteção para a mulher, proteção de trabalho para a criança. Então, puxando mais aí o voto feminino, tá? Esse tipo de coisa. E ele vai propor para a economia a modernização da economia, tá? Criando aí a CNC, tá vendo? Tá ali embaixo no meu slide. O que que é CNC? Conselho Nacional do Café. Porque lembra do convênio de Taubaté que eu falei para vocês no outro vídeo, tá? O que que era o convênio de Taubaté? Foram os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, eles fizeram um acordo com o governo federal, né, na época que era os próprios cafeicultores quem governavam, tá? E aí, todo o excedente, ou seja, tudo que os cafeicultores não conseguiam vender para o mercado externo, o governo brasileiro ia comprar. E aí, por causa da crise de 29, a própria desvalorização do café que estava vindo antes, tinha muito café para vender, tá? Tinha muito, muito café. E aí, lei da oferta e procura no sistema capitalista. Quanto mais produto eu tenho, tá? Menos vale esse produto, ou seja, o valor dele cai. Então, o que que o Vargas vai fazer para tentar valorizar o café? Ele vai botar fogo no monte de saca de café, vai queimar esses cafés para conseguir valorizar o preço dele no mercado externo e vender eles por um preço melhor. Isso caiu na Unesp esse ano, tá bom? Vamos lá.
Passando para o próximo slide, governo constitucional. Então, o governo constitucional começa em 1934, quando ele faz a Constituição de 34, tá? E ele vai até 1937, quando Vargas cria uma nova Constituição, que é a Constituição de 37, né? Aí você deve estar, poxa, Larissa, como assim? Duas constituições? Exatamente, em menos de 4 anos, tá? A primeira coisa, assim, tá, que a gente tem que saber que o governo constitucional, né, ele já vai repetir a situação do que está acontecendo no mundo, tá? Então, no mundo pré-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ali nazismo, fascismo já estavam bombando, a União Soviética já estava formada, tá? Então, ele vai refletir essa situação externa dentro do Brasil, tá? Então, Vargas, ele passa a utilizar muito o corporativismo, tá? A questão de separação de classes, e o corporativismo sempre foi uma estratégia muito utilizada pelo fascismo, tá? E aí ele vai utilizar, 2 estratégias para agradar o pobre, tá? Porque agora, nesse governo, né, principalmente no Estado Novo que a gente vai falar, o Estado vai virar aí um conciliador de interesses das classes sociais, tá? Então, o que que é o peleguismo? O peleguismo, porque o Vargas vai dar muita ênfase nos sindicatos, tá? Os sindicatos já tinham, na verdade, sido criados lá por causa da greve de 1917, tá? Mas eles não funcionavam muito. Então, agora o Vargas, na verdade, vai usar os sindicatos para conseguir controlar o trabalhador, tá? E aí, como que ele vai controlar o trabalhador? Por meio do pelego, tá? Que é o famoso peleguismo. Então, o que que é o peleguismo? Existia dentro dos sindicatos uma pessoa a mando do governo, tá? E aí, qualquer manifestação, qualquer coisa que os trabalhadores não estivessem satisfeitos com o governo ou com suas empresas ou algo assim, esse pelego ia contar para o governo, tá? Porque ou o governo tomava uma medida antes de haver uma manifestação, tá? Antes de haver um movimento social, ou então eles reprimiam esse movimento social, tá? Então, assim, ele conseguia abafar esses problemas, tá? E o paternalismo. Então, tudo ele fazia para proteger o trabalhador. Então, esse era o discurso dele. E aí, Vargas começa a ser conhecido como pai dos pobres, tá? Porque ele está trazendo, ele começava a fazer promessas, tá? Que essa é uma grande estratégia do populismo. Ele começa a fazer promessas que que o trabalhador queria muito ouvir, tá? E como uma forma, um reflexo do que estava acontecendo externamente, Vargas vai lidar aí com 2 novos partidos políticos que não existiam até então, tá? Que é um reflexo do que estava acontecendo na Europa, que é a IB, a Ação Integralista Brasileira, que na verdade é o fascismo, tá? No Brasil, só que aqui a gente não chamava de fascismo, a gente chamava de integralismo, tá? Mas eles defendiam as ideias de Mussolini, tá? E a gente tem a ANL, que é a Ação Nacional Libertadora, que eles já são socialistas e eles vão trazer as ideias do socialismo lá, do socialismo soviético, tá bom? A ANL, o líder da ANL era o Luiz Carlos Prestes, que foi o líder da coluna Prestes lá na República Oligárquica, que está no vídeo que eu mandei para vocês também, tá? O que vai acontecer? Por causa da Segunda Guerra Mundial, da repercussão do socialismo dentro do universo capitalista, tá? O Vargas vai dissolver a ANL, tá? Então ele vai, a ANL tem que deixar de existir, ela se torna ilegal, tá? E aí, os comunistas, os socialistas, eles vão tentar dar um golpe, tá? E tirar Vargas do poder, que é a famosa intentona comunista, tá? Então, realmente, isso aconteceu. Houve essa tentativa de golpe, houve essa tentativa de tirar Vargas do poder, que é a intentona comunista, que aconteceu lá em 1935 e que não deu certo, tá? Foi fracassada, Prestes foi preso e enfim, tá? Só que o que acontece? Nessa época, o mandato do presidente era de 4 anos, na Constituição de 34, e sem direito à reeleição, tá? Tinha que entrar uma outra pessoa, né, para se candidatar. Então já estava se aproximando, que o Vargas, ele inicia o governo constitucional em 34, então ele ia sair em 38, tá? Então, um ano antes, a gente vai ter o Plano Cohen. Então, o que que é o Plano Cohen? Foi um documento falso, foi um documento elaborado pela IBE, tá?
que dava a entender que a ANL estava armando agora uma nova tentativa de golpe, só que junto com a União Soviética, tá? E aí o que o Vargas vai fazer com esse documento? O Vargas vai pegar e publicar nos jornais, tá? Então isso vai virar um rebuliço no Brasil, né? Porque o Brasil tinha o medo, né, de um golpe comunista, até hoje não superou, né? Enfim, e aí esse que era o plano Cohen, tá? O brasileiro vai ficar apavorado, vai ficar morrendo de medo daqui virar assim, um lugar da União Soviética, né? Virar um país comunista. E aí, por causa desse pânico brasileiro, Vargas, com o apoio do povo, vai dissolver o Congresso, tá? E aí ele vai implantar uma ditadura para defender o Brasil. Então, isso daí esse é o nacionalismo, essa é a principal característica do Vargas. Nada é por mim, eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso pelo Brasil. E ele tem o apoio popular, tá? Então, quando ele faz isso, ele acaba acabando com a Constituição de 34 e cria uma nova Constituição, que é a Constituição de 37, tá? Que vai ser uma Constituição ditatorial, tá bom? Mas a gente fala dela num próximo vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da aulinha. Vou gravar um outro vídeo, se der tempo, eu vou ver quantos minutos deu esse, tá? Porque são 2 aulas. E aí, qualquer coisa, eu faço um outro. Beijo.